Saca só essa questãozinha, questão 92, Enem 2021. A questão diz o seguinte: o sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes, conforme a figura. Considere F1 e V1, respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, e F2 e V2 são essas as mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento. As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são respectivamente. Então, olhando para a figura, perceba que o comprimento da barra do tubo menor, um tubo sonoro, né, um tubo aberto nas duas extremidades, o que tem menor comprimento é esse azul. E o de maior comprimento é esse que eu vou pintar de verdinho aqui, ó. Então, ele pergunta qual é a relação entre as frequências e entre as velocidades desses dois tubos. Quais tubos? O de menor comprimento e o de maior comprimento. Bom, a velocidade, né, no caso do som, depende apenas do meio. Como o meio de propagação do ar aqui é o ar, a velocidade é a mesma, independente do comprimento do tubo. Então, eu já consigo aqui eliminar algumas alternativas. Então, essa primeira alternativa A eu já posso eliminar, porque está falando que a velocidade 1 é menor que a velocidade 2. Já consigo também eliminar a alternativa C e também a alternativa E. Por quê, professor? Porque a velocidade depende apenas do meio. Ok? Então, eu preciso encontrar uma relação entre as frequências. Para isso, eu preparei um esqueminha aqui para a gente. Ó. Então, tubo 1 de comprimento L1 e o tubo 2 de comprimento L2. Perceba o seguinte, ó. Olhando na minha configuração, no meu desenho, está claro que o comprimento 1, ele é o que comparado com o comprimento 2, o comprimento do tubo? Ora, o comprimento 1, ele é menor que o comprimento 2. E eu vou deixar essa informação aqui, ó, no cantinho aqui, mas em destaque. Muito bem. O que diz a equação fundamental da ondulatória? Diz que a velocidade de uma onda é igual a lambda f. Não é isso? Agora perceba o seguinte, a velocidade é a mesma. Não é isso? O comprimento de onda, se você olhar para essa configuração que nós temos aqui, ó, essa configuração representa metade de uma onda. Por que metade, professor? Então vamos lá, ó. Uma onda estacionária, ela funciona da seguinte maneira, ó. A onda está se propagando, tá? Então ela acaba sofrendo uma reflexão e ela acaba interferindo com a onda que estava no início da propagação. Então a onda que vai acaba sofrendo interferência com a onda que volta e aí você tem esse padrão de ondas estacionárias. E se você pegar a distância de pico até pico, essa distância aqui, ó, ela te dá uma onda. Certo? Então, ó, essa distância aqui equivale a uma onda. Isso quer dizer que esse desenho aqui, ó, equivale a meia onda, ó. Meia onda. Esse desenho, isso aqui, representa meia onda. E é exatamente o que eu tenho dentro do tubo. Bom, então, por isso que nos dois tubos nós temos uma representação da metade da onda, que seria a onda se propagando na sua forma mais simples, né? No modo fundamental. Muito bem. Então, se esse comprimento representa meia onda, eu posso escrever o seguinte. O comprimento do tubo representa metade de uma onda. Ou seja, a onda está sendo representada por 2 L's. Então, eu vou substituir aqui na minha equação fundamental. Ó. Velocidade é igual a, no lugar do lambda, eu vou colocar o quê? 2 L's, sim? Então, ficamos assim, 2 L's é a frequência. Então, a frequência, ó, sendo isolada, a velocidade já está do outro lado, o 2 passa dividindo, né? O 2 e o L passa dividindo. Então, qual a relação entre frequência, velocidade e comprimento de onda?
Como a velocidade é constante, ela não muda, quem vai interferir no valor da frequência vai ser o tamanho do tubo. Ou seja, aquele que tem maior comprimento, o tubo de maior comprimento, terá a menor frequência. Sendo assim, aquele que tem menor comprimento terá maior frequência. Então, a frequência 1 é maior que a frequência 2. Por quê, professor? Porque frequência e comprimento de tubo são grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver qual a alternativa correta, então? Frequência 1 maior que frequência 2. Frequência 1 maior do que frequência 2 e as velocidades são iguais. A alternativa correta. Alternativa D. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.